Observe nessa imagem, nesse slide aí, o canto esquerdo superior, o canto esquerdo superior. Ok? Eu não sei se dá para dar um zoom para a gente observar, se ficar especificamente no canto esquerdo superior. No canto esquerdo superior, aqui da nossa tela, tá bom? Você vai perceber como que as escolas apresentam o nosso sistema solar. Ali, ó, pontinhos em amarelo, você está vendo aí, ó, o Sol, não é isso? E aí, Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, os planetas orbitando ao redor do Sol. Isso aí é o que é ensinado para a gente. O Sol como se estivesse parado. E você tem os planetas orbitando. E eles dizem que a Terra é um planeta. Ok? A Terra se movimentando a mais de 100 mil quilômetros por hora, 107 mil, precisamente, esse é o cálculo que é mostrado, ok? 107 mil quilômetros por hora. Então, nesse momento, sob o ponto de vista do Sol, você está se movimentando, eu e você, pessoal lá do Japão, da Austrália, nós estamos a 107 mil quilômetros por hora. Isso daí dá mais ou menos Mach 10, Mach 10, 10 mil, Mach 100, entre Mach 90 e Mach 100. Mach é um termo utilizado para a velocidade do som. O som é 1.225 km por hora. Ok? Então, é como se a Terra estivesse viajando 100 vezes a velocidade do som. Você consegue dimensionar isso? É o que os caras querem nos apresentar nesse momento. Calma que não parou por aí não, tá bom? Sobre o aspecto matemático do observador que se afastou ali do Sol, olhando para a Terra. A Terra está viajando, sendo puxada pela gravidade do Sol, a Mach 100. Vamos arredondar aqui. Mach 100. 100 vezes a velocidade do som. Consegue dimensionar isso? É isso que eles querem apresentar para a gente. Só que o negócio não para por aí. Esse slide mostra verdadeiramente como que o Sol e os nossos planetas estão orbitando. Eu pedi ao professor que agora apresente isso, lá direito. Pronto. Isso aí, minha gente, é o modelo heliocêntrico atual, formulado que a academia defende. Nós temos o Sol sendo puxado pela gravidade de um buraco negro no centro da nossa galáxia. A galáxia, ela tem um buraco negro que gera uma gravidade e ela está puxando o Sol numa velocidade de 1 milhão aproximadamente. Eu sei que é 800 mil, vou arredondar aqui para 1 milhão, tá bom? Não tem problema, né? Vou fazer esses arredondamentos aí para você entender. Você tem noção que é 1 milhão de quilômetros por hora? Então, sob o ponto de vista da galáxia, se eu pudesse estar lá no centro da galáxia, olhando para o Sol, orbitando ao redor da galáxia, eu estaria vendo o Sol puxando, arrastando os planetas, inclusive a Terra, no modelo heliocêntrico, está aí, a Terra sendo puxada em modelo espiralado. Nós estamos vagando loucamente pelo universo a quase 1 milhão de quilômetros por hora. Qual o problema matemático disso? Se o Sol está viajando a 1 milhão de quilômetros por hora, e se você é criacionista e a Terra tem 6 mil anos, então o Sol viajando a 1 milhão de quilômetros por hora, multiplicado aí por 24 para dar um dia, multiplicado por 30 para dar um mês, multiplicado por 360 para dar um ano, multiplicado por 6 mil. Tem noção do tamanho do número? De quanto a Terra já viajou pelo universo? Pois muito bem. Por quê? Me responda, por favor, porque para você que defende o modelo heliocêntrico, você tem que ter essa resposta. Me responda por quê que entra ano, sai ano. Todo o mapa celeste é o mesmo. Todo o mapa celeste. Vem o Cruzeiro do Sul, sai o Cruzeiro do Sul. Vem o Cruzeiro do Sul, sai o Cruzeiro do Sul. Vem o Cinturão de Ouro, sai o Cinturão de Ouro. Como? Nós estamos há 6 mil anos.
os nossos antepassados, as constelações que eles enxergaram há 2, 3 mil anos atrás, os gregos eram ótimos em observar o universo, em observar o mapa celeste. O nascimento de Jesus, esse conhecimento era forte. Não era tanto os reis magos, eles se orientaram através de posições das estrelas para saber mais ou menos onde é que Jesus estava. Tem um aspecto, aquela estrela que brilhou nas de Jesus, tem um aspecto sobrenatural? Tem. Porém, os reis magos, eles se orientaram pelo mapa celeste até chegar nessa estrela que é algo sobrenatural. Tá bom? Então, minha gente, a matemática do modelo heliocêntrico não se aplica. Não dá. Não faz sentido daquilo que nós observamos. Lembra do método científico? Observar, lançar as hipóteses, experimentar. Você tem que perguntar em que faculdade foi feito esse experimento aí, ó. Esse experimento. Qual é a faculdade que mostra a Terra? A gente entende tanta tecnologia, cria um vácuo, simula a gravidade, bota a Terra orbitando ao redor do Sol. Gente, como que você pode acreditar num negócio desse aí? Volta para a Terra, faz um experimento, pega uma esfera, joga água na superfície dessa esfera, cria uma gravidade artificial, nós não estamos tão avançados, tem que experimentar. O método científico pede para ele experimentar isso. Pega a Terra, bota ela para girar a 1.666 km por hora, que é a velocidade de rotação equatorial da Terra. Bota ela para girar, ó, 1.666 km por hora. Suspensa pela gravidade, faz isso no laboratório. E faz com que essa água não saia da superfície dessa esfera. Para eu acreditar no livro do eu tenho que acreditar, eu tenho que ver esse experimento. Entende? Como um cristão que entende como a ciência é desenvolvida, tem que ver esse experimento. Eu não vejo esse experimento. Ok? O professor Carlos colocou a questão do vácuo. Minha gente, não faz sentido, não faz. Você tem a atmosfera, depois você tem o vácuo. Experimentalmente, o professor Carlos colocou de forma maravilhosa aí. Vá para o laboratório. Pegue uma ampola, bote uma escotilhazinha aqui, tire a matéria daqui, deixe o vácuo, que é o vácuo, ausência de matéria, pressão baixíssima, próxima de zero, e aqui matéria. Quando você abre essa válvula, todo o volume desse lado da ampola, do lado direito ou esquerdo, dependendo do lado que você está vendo aí, ele, assim que você abre a válvula, o vácuo suga, puxa esse ar. Aí vão dizer, não puxa por causa da gravidade. Minha gente, olha, eu vou lhe dizer, você tem que exercer muita fé para acreditar no mundo acontecer. Porque matematicamente, com os sentidos que Deus me deu para observar o universo, eu não consigo ver isso. Eu fecho minha frase assim, com mais um aspecto importante. No século passado, um pesquisador chamado Samuel Roth, numa cidade chamada de Belfort Wood, ele pegou um barco, pegou um telescópio, botou nesse barco, uma altura de mais ou menos 20 centímetros da superfície da água desse rio. Esse rio tem uma extensão de 9 quilômetros. Ele pegou, depois de 9 quilômetros, pediu para um amigo, estendeu uma bandeira com uma altura de 1,52 m. Você está entendendo? A altura aqui, numa ponta do rio de 9 quilômetros de distância, uma bandeira de 1,52 m, e Samuel Roth ficou aqui no barco, com o telescópio, apontando para essa bandeira, o telescópio a 20 centímetros de altitude. No modelo heliocêntrico, que a Terra faz uma curva, nessa distância já era para a bandeira ter se escondido a pelo menos 6 metros abaixo da linha do horizonte. A Terra não é curva. Né? Eu vou pedir ao professor Klaus para colocar essa imagem para você visualizar melhor o que é que eu estou falando. Tá bom? Desse experimento de Samuel Roth. Ok? Então, aí nós temos a imagem mostrando esse experimento que eu acabei de descrever para vocês. Ok? Os valores aí bonitinho. Conclusão. A água sempre nível. Como esperado. Coloque água no copo. Nível. Coloque água numa bacia. Nível. Coloque água, separando uma margem e outra do rio, água nível. E no curso do rio, a 9 quilômetros, a água nível.
Nos cálculos matemáticos, usando matemática, tá bom? Você colocando Pitágoras, o raio de curvatura da Terra, nessa distância, essa bandeira de 1,52 m, ela já estaria escondida na curvatura da Terra. Não teria como Samuel Robot observar essa bandeira, não dá. Então, se ele observou, qual é a conclusão que eu chego? Simples. Uma informação confirmando o outro. Olha, na ciência, vou dizer uma forma da gente chegar à conclusão que tem a verdade ali. Eu faço um teste, e esse teste me dá uma informação. Eu posso considerar como verdade? Cientificamente, isso não é muito bom, eu preciso fazer outros testes. E aí, quando você vai reafirmando água sempre nível, observação, a distâncias longas, também a água nível. Qual a conclusão que eu chego? Primeiro, que não existe curvatura. Segundo, se não existe curvatura, então, meu amigo, você já tem que questionar a gravidade aí, ok? Porque é a gravidade que curvou a esfera do nosso suposto planeta, ok? Então, você que está nos ouvindo, eu estou pedindo para você estudar matemática mesmo, não estou querendo dizer que você tem que ficar só nas escrituras, não. Tá? Se aprofunde na matemática, na geometria, em álgebra, se aprofunda nisso daí e tenta chegar a uma outra conclusão. Esse experimento de Samuel Robot, ele foi precursor para muitas outras pessoas no mundo. Ele passou-se um século. Hoje nós temos não só telescópios que aumentam 50, 100, 200 vezes, nós temos câmeras de fácil acesso. Uma Nikon, uma P1000 aí, você compra por R$1.500, não vai mexer tão caro. Pega essa câmera, vai para a praia, numa ilha que está a 10 km, 20, 30. Tem muita gente fazendo isso no Brasil e no mundo. Eles puxam a ilha. Você não vê mais com a câmera, dá o zoom, está lá a ilha de volta. Como? Era para ter isso se escondido abaixo da curvatura. Portanto, mais um alicerce, a gente poderia, como a gente tem que passar para outros pontos, não dá. Aqui é como eu disse para fazer uma casquinha. Mais um alicerce. Por que eu defendo o modelo da Terra plana? Quando a gente fala Terra plana, é que a Terra é plana, os continentes são curvos. A gente utiliza esse termo Terra plana porque os oceanos são sempre níveis, e como boa parte do nosso reino, isso não é um planeta. Okay? Por boa parte do nosso reino é formado de água, visto a distância, a visão que você tem é de um reino plano, por causa da planicidade das águas, não é por causa da crosta. A crosta é convexa, né? Melhor dizendo. Você pode corrigir aí, viu? Se eu falar algum aspecto. Os nossos continentes, eles são convexos. À medida que você vai se afastando dos oceanos, você sobe e depois você desce. Ok? Então, mais uma alicerce, não há evidências, não se observa curvatura. Eu lhe desafio você, os seus olhos, os seus sentidos que Deus lhe deu, ver curvatura. Pode subir no avião, pode observar o que for, você não vai achar evidências que apontam curvatura na Terra. Ok? Então, eu queria finalizar com esse argumento, como tem muitos, tem vários outros que a gente poderia falar, mas o tempo não nos permite. Vou aproveitar a carona do que o professor Rafael estava contando. Isso aqui é um vídeo que depois a gente vai fornecer o link ali para o pastor Leandro, e ele vai colocar na descrição desse vídeo, de um teste de curvatura, né? O que o professor Rafael comentou é bem comum hoje em dia, né? Os equipamentos ópticos, eles ficaram um pouco mais acessíveis ao público comum, e muitas pessoas estão fazendo teste por conta própria. Esse aqui é um teste, tá? De visualização de um relevo que deveria ficar atrás da curvatura, né? O Pico de São Jacinto, tá? Na praia de Santa Mônica, em Los Angeles, fica a mais de 180 quilômetros de distância, e esse senhor aqui, ele fez os cálculos, esses cálculos aqui estão descritos também, ele determinou aqui o ponto de visualização, que é esse outro lado da Bahia, tá? Então aqui, esse ponto, esse outro lado da Bahia, e ele apontou a câmera, né, na direção do Monte São Jacinto, que apesar de ser alto, ter 3.200 metros,
por conta da matemática da curvatura, deveria ficar abaixo da linha de visão. Tá? E o que ocorre? A olho nu, né? A olho nu é interessante, né? Os gases da atmosfera não permitem que se visualize nada, mas ele usou uma lente infravermelho, né? E com a lente infravermelho ele conseguiu capturar aqui a imagem do Pico São Jacinto a mais de 180 km de distância. Bastaria um teste desse para colocar toda a comunidade científica em alerta, porque se você pega uma câmera com lente infravermelho e enxerga um relevo a mais de 180 km de distância, que deveria estar abaixo da curvatura, e ele está lá, o que isso me diz? Né? Que não há curvatura. Isso aqui, né, o fato de não haver curvatura, né, é coerente com o que se descreve em Provérbios, que o Senhor Deus compassou a face das águas, com o que se diz em Jó, que o Senhor Deus fez um círculo na face das águas. É coerente com o que está em Amós, né, que a abóbada do céu está fundada na terra. E qual é a figura geométrica de uma abóbada, né, quando ela encosta na superfície? É exatamente um círculo. Então, assim, bastava um teste desse, mas na verdade são muitos, são centenas de testes disponíveis, onde a gente pode verificar o que o professor Rafael descreveu, que o Roboton estava fazendo lá na época dele, né, com recursos muito menos eficientes, né, do que nós temos hoje à disposição. Então, o desafio do professor Rafael é válido, né? Teste com seus olhos. Teste com seus olhos. Pegue uma câmera, aponte para alvos, né, que deveriam estar depois da curvatura da Terra, né? Existem muitos testes que demonstram que isso não acontece. Se você subir, você vai ter a mesma experiência, tá? Se você pegar um avião a 12 km de altura, se você usar um balão meteorológico, tirando aquelas imagens que são feitas com a lente específica, né, que é olho de peixe, que faz tudo ficar curvado, se você pegar uma lente normal, né, você vai observar o quê? Tudo está em nível. Tudo está em nível, né? Você não vai observar curvatura em nenhuma altura que você subir para tirar foto, né? Então, esses são os alicerces. Esse aqui é um exemplo aqui de testes realizados no mundo, né? Cada link desse aqui, depois a gente vai passar para o pastor Leandro colocar na descrição do vídeo. E assim, os cientistas também, né? Trazem esse conteúdo, mas eu vou deixar para falar depois. Pastor Rafael, pastor Leandro,